Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus inunde o seu coração, a sua casa, a sua vida nesse dia. Que o Senhor Jesus esteja aí com você. Convide Ele. Diga: Jesus, vem comigo na jornada de hoje. Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus, me guia no caminho. Eu quero Te seguir. Convide Ele. Eis que Ele está à porta e bate. Ele está convidando você para abrir e deixar Ele entrar nesse dia na sua vida. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, meditando na palavra de Deus. Estamos aí todos os dias juntos, né? Ouvindo a voz do Senhor através da palavra de Deus. E é interessante que às vezes a gente medita em um versículo, às vezes em um parágrafo, às vezes em um capítulo da Bíblia, mas mesmo no texto mais curto, quanta riqueza existe na palavra de Deus para nós. Nesses últimos dias estamos meditando na carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde fala sobre a fé, e homens e mulheres, os heróis da fé, nos contam um pouco do que é possível fazer, de como podemos viver, se estamos cheios da fé verdadeira. A fé verdadeira é a confiança em Deus, na sua fidelidade e na sua palavra. A palavra de Deus é verdadeira. Toda ela se cumpre, ela é real, ela é palpável. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 em diante, fala sobre Moisés. Ontem nós já vimos sobre a infância de Moisés e de que forma sua mãe, seu pai, eles cheios de fé, especialmente a sua mãe Joquebede, salvaram o menino da morte e o entregaram a Deus, colocando num cestinho, e Deus lhe fez se tornar, como um filho adotado da filha de Faraó para a preservação da sua vida. E o versículo 24 continua falando agora especificamente sobre Moisés. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir de prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, olha só a vergonha, o sofrimento de Cristo, por maiores riquezas do que os seus tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Olha só, aqui fala então da vida de Moisés e da sua trajetória servindo a Deus na libertação do povo de Israel do Egito, e que tudo isso foi feito pela fé. Primeira coisa que eu quero dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, e além disso, sem fé é impossível também viver os sonhos, os planos e as bênçãos de Deus para a nossa vida. Precisamos de fé. E muitas vezes o que precisamos é como aquele pai que se prostrou aos pés de Jesus, quando Jesus disse: se creres, tudo é possível. Aquele pai se humilhou e disse: Senhor, aumenta a minha fé. Muitas vezes olhamos para a nossa fé e ela parece tão pequena, mas eu quero dizer que, como um grão de mostarda, uma fé pequena é suficiente se ela é entregue por um coração prostrado aos pés de Jesus. E aí a comunhão com Ele faz aumentar a nossa fé. Aquele pai que se prostrou aos pés de Jesus viu o milagre, viu o que Jesus fez, e isso com certeza aumentou muito a sua fé. Quando começamos a andar com Deus,
O caminho com Deus vai nos enchendo de fé, porque vamos experimentando, vamos tendo experiências com Deus. Veja, e essas experiências nos ensinam a nos posicionarmos. Primeira coisa, pela fé, Moisés, quando se tornou homem feito, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele era, gente, um dos herdeiros do trono, da família real, considerado da família real do Faraó. Mas permanecer nessa condição significava ser conivente com a exploração do seu povo, dos israelitas que eram escravos de Faraó. E ali você vê que ele se coloca numa posição de tentar defender os israelitas. Inclusive ele luta com um soldado que estava maltratando o israelita e acaba até mesmo matando esse soldado. É interessante que ele se posiciona, mas ele tenta lutar com armas humanas. E o resultado é que ele acaba tendo que fugir de lá. Mas esse posicionar-se é algo que é fruto de um coração cheio de fé. Quando estamos cheios de fé, quando cremos na palavra de Deus como uma verdade única, quando cremos na Bíblia como algo real e palpável, quando cremos em Deus não apenas como uma teoria da qual eu vou aos domingos para uma reunião que fala dele, não, mas quando eu creio em Deus como alguém real, que está comigo e que tem todo o poder, eu não tenho vergonha nenhuma de me posicionar e de muitas vezes me afastar de coisas do mundo que desagradam a Deus. Eu tenho capacidade para me afastar do pecado e dizer não, mesmo que para isso eu precise, e isso me leve a situações difíceis, humanamente falando. Aqui diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Ele teve que fugir do Egito. E ele então abandonou, os prazeres transitórios do pecado que ser da família de Faraó lhe dava. São transitórios os prazeres do pecado, são passageiros. Por quê? Porque esse mundo será destruído e com ele o pecado. Mas quem está com Cristo vive eternamente. Aleluia! Ele preferiu estar debaixo da mesma vergonha que Cristo teve na cruz. Ele teve que fugir para o deserto. E você vê que lá no deserto ele foi trabalhado, ensinado por Deus por 40 anos. Se tornou um humilde criador de gado. Foi lá no deserto que Deus o chamou para a maior história, a maior aventura da sua vida. Diante daquela árvore que pegava fogo e não apagava, Deus disse que queria usá-lo para libertar o seu povo. De certo ele pensou, mas eu já tentei. Eu peguei até numa espada e não deu certo. Tive que fugir. Agora Deus diz, o que tu tens em mão? E ele tem apenas um cajado e Deus diz, com este cajado eu vou te usar. E veja que Deus faz. A questão toda não é o cajado e nem Moisés, mas é Deus que está com Moisés. E aqui fala que eles abandonaram o Egito, não ficando amedrontados com a cólera do rei. Isso aqui fala daquele dia em que eles saíram do Egito. Todo o povo de Israel em marcha. Aqui também diz que pela fé celebraram a Páscoa, derramando o sangue dos cordeiros. E foram livres da última praga, que era a morte dos primogênitos. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Veja, pela fé. Deus disse, Moisés, diga ao povo que marche. E quando Moisés se levantou e disse ao povo para marchar sobre o mar ainda não estava aberto, mas um vento se levantou e o mar começou a recuar e o mar se abriu e o povo atravessou o mar como em terra seca. Primeiro precisamos marchar e depois veremos o milagre. Pedro andou sobre as águas porque ele creu na palavra de Jesus que disse vem, mas também porque ele colocou o pé sobre a água. Fé nos dá coragem para fazermos a nossa parte quando Deus já lançou a sua palavra. Preste atenção, fé não é loucura de sair por aí fazendo qualquer coisa acreditando que Deus vai te ajudar. Mas fé é crer na palavra de Deus, em tudo aquilo que Ele já revelou, que Ele já liberou pela sua palavra. Eu posso andar com fé.
não na minha extravagância, não na minha posição humana de querer glória, não, mas quando eu estou conectado com Deus e estou debaixo da palavra, eu posso andar com fé e Deus cumpre a sua parte. Eles andaram e Deus abriu o mar. Pedro andou e Jesus fez a água ficar como que uma terra firme debaixo dos seus pés. Andar sobre a palavra de Deus é a coisa mais segura que existe. A história de Moisés tem muitos detalhes, poderíamos ficar muitas horas falando aqui. Mas eu fico nesses pontos que Hebreus capítulo 11 nos traz. Pela fé, ele fez tudo isso. Pela fé, ele viveu a vontade de Deus. Que eu e você sejamos cheios de fé nesses dias. Possamos andar e experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Não vamos deixar nada apagar o fogo do Espírito Santo que queima em nossos corações. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, o Senhor é o Deus do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de toda a vida. A Sua palavra é a verdade, cremos na Tua palavra, em cada vírgula, em cada ponto, em cada tio, em cada afirmação da Bíblia, nós cremos, pois ela é a expressão registrada da Tua palavra. Pedimos, Senhor, dá-nos fé para andar sobre a Tua palavra, para vivermos conforme a Tua palavra, mesmo quando para isso tivermos que abandonar prazeres e circunstâncias humanas. Queremos hoje, Senhor, Te agradar muito mais do que agradar o mundo. Queremos ser como Moisés. Queremos ajudar a libertar pessoas que estão presas ainda no pecado, pessoas que ainda estão no Egito espiritual, pessoas que ainda estão sob o domínio do faraó espiritual, que é o diabo. Usa-nos, Senhor. Eis aqui, Senhor, as nossas mãos. Colocamos ela no arado para andar com o Senhor. Colocamos ela no arado para viver com o Senhor. Pedimos hoje, Senhor, renova-nos a fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Um grande abraço. Deus abençoe.